Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Hoje, sociologia, tá? Continuando ainda a temática cultura e diversidade, tá? Hoje vamos trabalhar o elemento específico, a questão do patrimônio cultural, tá? Que nós vamos essa linha de entendimento, tá? Existe todo uma instituição que vem proteger, né, essa forma de expressão cultural denominado patrimônio, né? No caso, o órgão específico que é ligado à ONU com alguns países, inclusive o Brasil faz parte, assinou o Pacto, Tratado de Defesa dos Patrimônios Históricos, né? O Brasil faz parte desse meio seletivo de países que visa a proteção da diversidade cultural, né? Esse órgão é o IFAM, tá? Que é ligado à Unesco. Tá? E falando de bens patrimônios, nós vamos classificar essa temática em dois elementos. O primeiro é patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial, tá? Vamos trabalhar esses aspectos para vocês. Lembrando, nós estamos na página 172, tá bom? Do nosso livro. Vamos lá. Falamos tanto de patrimônio, mas nós temos que entender primeiramente o que é o patrimônio. É o conceito bem básico sobre aquilo que se entende de forma universalizada sobre o entendimento de patrimônio. Patrimônio é o conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo, né? Então, patrimônio é tudo aquilo que representa um povo, além de ser uma expressão cultural, artística, tá? Com um valor inócuo, né? Um valor de identidade, de afirmação, né? O patrimônio também é um imóvel, tá? Por isso que a gente dá o valor do patrimônio, a gente dá um valor completo, tá? Ele é completo, porque se identifica a ideia do patrimônio como um imóvel, tá? Um bem físico, material, e se propaga também a valorização deste bem como um elemento que possui uma identidade, um símbolo, né? Uma simbologia, uma afirmação subjetiva do indivíduo. Por exemplo, fé. Fé é um patrimônio, tá? É um patrimônio material ou imaterial? Vamos dizer assim, a expressão da religiosidade, da fé, ela é um patrimônio material ou imaterial? É imaterial, porque possui um valor subjetivo, tá? E qual seria o outro elemento que poderia justificar e complementar a ideia da crença, da fé? Aí vem as instituições religiosas com o seu arcabouço material, né? Aí depende de cada expressão religiosa, né? Os católicos vêm a ideia das santidades, né? Os santos, né? O candomblé vem com seus orixás, né? Os evangélicos tem a Bíblia, né? A Bíblia material, né? Templos, enfim, cada expressão. Os muçulmanos têm também o Alcorão, né? O livro sagrado. Então, cada ideia de expressão religiosa vai trabalhar os seus bens patrimoniais, tá? Tanto na esfera de um bem material, o imóvel, quanto na sua valorização de identidade, tá? Então, patrimônio, a ideia de patrimônio é um elemento completo, tá bom? Ele é algo bem específico, completo, não deixa falhas, tá? E faz parte da história da humanidade, enfim, né? Continuando. Então vamos lá. Aí eu coloquei alguns exemplos para você, mas no livro de vocês vão ter bastante
bastante exemplos, né? Por exemplo, eu coloquei aí, olha, cultura material versus cultura imaterial, imaterial com cultura material, né? Aí eu falei lá, imateriais, vamos lá, fazer parte dos bens materiais, crenças, a arte, o idioma, né? A linguagem é uma expressão de Ela Roberto da Mata, um autor, que se nós vamos, vocês vão identificar, Roberto da Mata, o próprio é brasileiro, né? Não, da Mata, se não me engano, é italiano, perdão, tá? Tem a professora Anaísa Virgulino, uma grande antropóloga paraense, né? Professora da UFPA, tá? Foi minha professora, Anaísa Virgulino, uma grande pesquisadora, né? Que trabalhou muito a sua área de pesquisa, a ideia das crendices, né? Dos contos, né? Das crendices populares, tá? Nós temos vários, João Paz Loureiro também, paraense, tá? Muito conceituado, tem um trabalhar muito esse aspecto do aspecto do imaterial, tá? E o que representa os aspectos materiais é os utensílios, a coisa em si, o objeto, né? A máquina, enfim. Aí trabalha também a parte na arte, na arquitetura, o meio urbano, né? As artes aplicadas, a própria arqueologia vai trabalhar bens materiais, como a paleontologia vai trabalhar dentro dos fósseis antigos, né? De seres humanos, de animais extintos. Aquele objeto ele possui um valor, ele é um bem material, ele possui um valor histórico, a identidade de uma civilização que passou, tá? E o Brasil é um berço recheado de elementos que consiste na questão do materialismo e do imaterialismo, né? Antropologicamente, se nós formos definir, assim, nós já sabemos que aí essa visão de étnica, ela é uma visão deturpada, ela é errônea, tá? Ela visa a questão de raça. Existem raças humanas? Não, né? Nós seres humanos somos uma única espécie, tá? Com características diferenciadas culturalmente. Quando vocês falam de o etnocentrismo, né? Essa ideia étnica é uma visão preconceituosa que vai trabalhar a ideia de propagada ainda até o dia de hoje, mas nós já sabemos que é uma visão equivocada, né? Não se trabalha mais, tá? Essa ideia aí, vai se trabalhar outro aspecto, tá? O do relativismo cultural, né? Que somos uma única espécie, Homo sapiens, mas com expressões culturais diversificadas, né? Aí você tem o mapa do Brasil, aí você vai ver, tudo é Brasil, porém cada região, às vezes cada município possui um arcabouço cultural diferente do outro. E isso é bacana de se identificar, tá bom? Nós já falamos, quanto mais diversidade cultural, muito mais rico este país será. E falando sobre nós como somos definidos, nós brasileiros, antropologicamente, nós não somos definidos antropologicamente, né? Porque o Brasil é diferente dos países ali dos países, por exemplo, o Oriente, né? Possui uma questão já uma genética específica, né? Possui um viés, né? Os nórdicos também possui uma característica antropológica, não que não sejam melhores, né, ou inferiores a nós, tá? Mas porque o Brasil, um país colonizado, sofreu muita influência e muitas miscigenações de outros povos. Então, o povo brasileiro, vamos dizer assim, é uma salada, né? Ele é uma salada de fruta, né? Nós somos o resultado de uma mistura, tá? De outros povos. Isso é interessante. Aí eu coloquei para vocês aí algumas formas de expressões materiais, né? Vocês, olha aí, esse pato no tucupi, meu irmão, é um bem material, né?
A culinária, ela trabalha o aspecto dos padrões materiais, né? É um bem material de consumo, né? A arte, né? A arte aplicada, a arquitetura, tá? Aí a igreja, o formato arquitetônico da igreja, tá? Então são bens materiais. É claro que muitos desses vão trazer um sentido maior, né? Por exemplo, a questão da a expressão artística, o que o autor daquela arte quer se expressar na sua obra. Então, a arte também, a bela arte passa a ser aplicada também como um bem material, quando dá um sentido de identidade. A questão religiosa nós já falamos, tá? Beleza. Forma de patrimônio material e imaterial. Aí nós repetimos, né? Cada elemento desse trabalha a sua própria identidade, né? Seus aspectos, né? Capoeira, o Cristo representando a fé, a crença, né? Esse museu aqui do Museu da Luz, lá em São Paulo, pegou fogo num tempo desse, né? Que é o Museu da Língua Brasileira, né? Então, foi reformado, já está aberto ao público, mas não pode por causa da pandemia, né? Então, vai trabalhar a ideia a linguagem como um bem material, tá? E a linguagem como um bem imaterial, porque a língua portuguesa brasileira, ela é algo especificamente nosso. Nós nos identificamos nessa linguagem específica. Depois o escultor, que faz a sua arte e dá uma alma para essa arte, né? Então a arte ela passa a ter dois viés. Passa a ter a possibilidade de ser um patrimônio material e também ter uma alma, uma ideia, tá? Uma expressão que passa a ser o elemento chamado imaterial. Bom, turma? Com essa temática, nós vamos perceber também a questão das subculturas. Vocês vão encontrar, vocês vão identificar na leitura de vocês a ideia das subculturas. O que é subculturas? É algo inferior? Não, nada disso. Embora que se denote uma ideia de sub, estar abaixo, não é isso. Tá? A ideia das subculturas vem trabalhar o sistema de pequenas expressões culturais dentro de uma grande massa. Por exemplo, Brasil, né? Por exemplo, dentro do Brasil, o Brasil possui uma vasta expressão cultural, material e imaterial, correto? Aqui dentro de um país, dentro de uma cidade, vamos dizer assim, São Paulo, né? A maior cidade do Brasil. Dentro de São Paulo vão existir várias subculturas, várias expressões culturais, às vezes minúsculas, mas elas existem. Por exemplo, qual é a identidade do paulista, a identidade cultural do paulista? Tem. Só que dentro dessa ideia de massificação, vai haver pequenas partículas, pequenas células, vamos falar de vírus, né? Pequenos vírus, pequenos ali dentro de um corpo, que nós chamamos ali de subculturas. Né? Pessoas se identificam com uma determinada maneira de ser. Aí eu coloquei aquela ideia do cosplay, né? Que não é para todos, né? São pequenos grupos, né? Por isso subculturas, mas não quer dizer que são inferiores, que tem sua identidade cultural, né? Depois os hippies, tá? Aí depois eu coloquei ali, eu ia botar outras imagens, mas eu achei muito forte, né? Tem uns punks, infelizmente os skinheads também, enfim, os roqueiros, né? Tem os góticos, lembra do emos? Tem os emos, enfim, são identidades culturais pequenas, mas que existem, tá? Elas estão inseridas dentro de uma grande cultura brasileira. Então eles estão inseridos, são grupos falam das questões das tribos urbanas, né? Vocês podem pesquisar essa ideia das tribos urbanas, né? Então,
se trabalha as subculturas vêm dentro desse viés. Tá bom, galera? E como nós falamos, diversidade cultural brasileira, ela é diversa, enorme, né? Infelizmente nós não estamos em sala de aula, porque vocês iriam apresentar, eu iria mostrar para vocês as expressões culturais regionais, né? De cada elemento regionalizado, né? Mas infelizmente não é possível, mas eu gostaria que vocês pesquisassem de cada região do Brasil, vocês mostrassem, percebessem a identidade de uma expressão própria de uma determinada região, tá? Nós paraenses nós já sabemos qual é a nossa identidade, né? O paraense ele possui vários perfis, né? Aí vamos lá do maranhense, do amazonense, do goiano, enfim, do acreano, enfim, cada região do país vai ter as suas expressões culturais definidas, tá? Então a gente fica por aqui, tá? Faça uma leitura, um tema bem legal, bem simples, bem fácil de entender, tá? De entender esses aspectos. Não fala nem do carnaval, né? O carnaval é uma expressão cultural, é uma expressão cultural, tá? Que tem dois sentidos, né? O material e o imaterial, né? Tem as danças de roda, tem o carimbó, enfim. Então, deu para pegar, beleza? Qualquer coisa, leitura, visualize o tema, faça a leitura do livro, tá? Valeu, galera. Espero encontrar vocês. Até a próxima.